Bom dia a todos! O tema em pauta hoje é Movimentos Sociais na América Latina, apresentado por Carlos Eduardo, Eric Vinícius, Guilherme Fagundes, Júlia Carvalho, que sou eu, e Letícia Castro. Bom, primeiro, para termos uma noção do que são movimentos sociais, temos que ter em mente que eles irão defender os direitos e a cidadania. Então, eles revelam os valores, debatem questões como equidade e justiça social, propõem novas relações entre o Estado e a sociedade civil, reconhecendo diferenças e os conflitos inerentes à vida organizada em sociedade. Então, de acordo com o nosso trabalho, você irá observar todos esses temas já esclarecidos. Bom dia a todos, meu nome é Guilherme, eu sou um dos integrantes do grupo e eu vou falar um pouco sobre a dinâmica social. Bom, há hoje uma necessidade premente de articular fatores que estimulam a dinâmica social, aos movimentos ambientalistas, feministas, raciais e indígenas, que reivindicam a educação, saúde, terra, paz, igualdade. A transformação da sociedade reflete mudanças que interferem na qualidade de vida das populações brasileiras, realçando a necessidade de entender sobre a modernização brasileira inserida no contexto globalizado. Bom dia, eu sou o Eric e agora vamos falar da ditadura. Por causa da reabertura da empresa, as pessoas puderam se conectar com outros movimentos no mundo. Novos tópicos foram discutidos, por meio deles desenvolveram-se organizações. Sobretudo, os movimentos foram puxados pelas pessoas que voltaram para o Brasil depois do fim da ditadura. Essas pessoas trouxeram experiências e novos pensamentos dos países estrangeiros. Um exemplo é o movimento ambiental. O Partido Verde Brasileiro foi fundado em 1986, inspirado pelas tendências ambientalistas em curso na Europa. Bom, falando um pouco agora sobre a participação política, a relação entre movimentos sociais e políticas públicas tornou-se um dos temas centrais na agenda brasileira de estudos sobre movimentos sociais. Tal centralidade expressa reconfigurações das relações entre os movimentos sociais e o Estado brasileiro ao longo das últimas 4 décadas, as quais tiveram implicações tanto para a organização e atuação dos movimentos como para a formulação e implementação das políticas. Um dos aspectos mais proeminentes nessa produção é o reconhecimento da mútua constituição, ou seja, de que movimentos sociais importam para as políticas públicas e que as políticas públicas, por sua vez, impactam a emergência, o desenvolvimento e o sucesso dos movimentos. Bom, os movimentos sociais no Brasil ganharam força em 1960. Vale relembrar que esse momento é o momento da ditadura militar, que ocorreu entre 1964 a 1985. Tivemos durante esse período forte censura e opressão dos nossos direitos como cidadãos. Partindo disso, a gente começa a ter os movimentos de luta contra a política vigente, ou seja, a população insatisfeita com a forma que as transformações estão ocorrendo no nosso país. Mas antes disso, a gente deve lembrar da década de 1950, em que os movimentos no espaço rural e urbano adquiriram visibilidade. É válido lembrar do movimento MST, que é o movimento do sem terra. Temos também outros tipos de movimentos, como o contra o emprego, do sem terra na área rural articulada com as cidades, que foi o MST, um exemplo que eu acabei de dizer, os movimentos étnicos, raciais, indígenas e negros, e também os movimentos envolvendo questão de gênero e orientação sexual. Bom, o neoliberalismo, a gente tem ele como um novo conceito do liberalismo clássico. Então a gente tem que partir da premissa que ele é a defesa de maior autonomia dos cidadãos nos setores políticos e econômicos. E logo temos pouca intervenção do Estado. No século XV, em oposição ao mercantilismo e às imposições aos trabalhadores em consequência da Revolução Industrial. Anos depois, o movimento keynesianismo foi criado, dando oportunidade para o regresso das ideias do liberalismo econômico. Dado o contexto histórico, ele regressa no século XX com o nome de neoliberalismo. Bom, aqui temos a crítica direcionada feita pelo liberalismo. Como dito anteriormente, percebemos que quanto melhor o Estado fica de fora da parte econômica, é melhor, porque temos essa liberdade econômica, como já dito. Isso porque tem a ideia de que limita as ações comerciais, prejudicando. Então, os neoliberais defendem a máxima desregulamentação da força de trabalho, com diminuição da renda e a flexibilização do processo produtivo.
Bom, continuando no tema, temos aqui exemplos de países onde o neoliberalismo foi implementado. Antes de tudo, temos que ter consciência que a Guerra Fria foi o ponto inicial para termos as ideias neoliberais, em 1970. Então foi aí que começou a se disseminar todo esse novo tipo de política e comercial, econômica dos países. Na Inglaterra, a gente teve o primeiro contato com as ideias liberais com a primeira-ministra, a vitória de Margaret Thatcher, em 1979. Nos Estados Unidos, a vitória de Ronald Reagan também foi de extrema importância para a gente conhecer e aderir a essas ideias na América inteira. E na América Latina, o Chile foi o primeiro país, com o general Pinochet. E no Brasil, foi o ano principal dessas ideias foi 1999, com Fernando Collor e o FHC, com o modelo com a adoção do modelo neoliberal. Agora a gente vai falar sobre a exclusão social e os movimentos sociais na atualidade. A existência de movimentos sociais se justifica por conta das diferenças entre as pessoas, consequentemente, da exclusão de políticas e práticas voltadas para as necessidades reais e específicas de cada grupo. Deste modo, fatores como a pobreza, o desemprego ou o emprego precário, as minorias étnicas e ou culturais, os deficientes físicos e mentais, os sem-abrigos, trabalhadores informais e os idosos podem originar grupos excluídos socialmente, mas não é obrigatório que seja assim. Bom, agora eu vou citar uma das principais características desses movimentos sociais, que a gente pode começar por organização de um projeto e ideologia, estrutura hierárquica, ações coletivas, organização de passeatas, greves, denúncias e marchas, manifestações que podem ou não ser pacíficas e revolucionários ou reformistas. Podem ter como objetivo também de promover mudanças sociais e políticas, como a igualdade de direitos ou o desejo de criar mudanças contra a exclusão social e de direitos sofridos por algum grupo. Resumidamente, movimentos sociais são ações coletivas relativamente permanentes que se constituem como um importante instrumento de transformação social e de efetivação da cidadania, pois reivindicam direitos até então não reconhecidos ou não garantidos plenamente pelo Estado. Esses movimentos podem ser classificados pelo caráter de suas ações, ou seja, se são voltados para a transformação da sociedade ou para a conservação de determinadas conquistas. Em geral, envolvem confronto político e podem ter relação de oposição ou de parceria com o Estado. A ação dos movimentos orienta-se por um repertório, isto é, os meios através dos quais chamam a atenção para a sua causa ou os que usam na luta para transformá-la em realidade. Greves, passeatas e panfletagens estão entre as práticas mais comuns aos repertórios de diferentes movimentos sociais. Os movimentos, eles lutam por causas que vão além dos interesses particulares. Seus objetivos, quando alcançados, transformam a vida de muitas pessoas, além daquelas envolvidas diretamente nas ações. Isso ocorre devido à universalização das conquistas, que acabam por afetar muitas pessoas em um mesmo espaço político, em um país, por exemplo, e pela sua sedimentação na forma de leis e políticas de Estado, estendendo seus efeitos para futuros cidadãos que no momento da conquista ainda. Sendo assim, podemos concluir que os movimentos sociais iniciaram a transformação da sociedade. Vamos lembrar um pouco do que foi dito no começo do trabalho, sobre a cidadania. Então, temos que ter percebido durante esse trabalho que os movimentos sociais nada mais é que uma forma de manter sempre a cidadania um direito nosso inegável. E também que temos a transformação das necessidades em direito graças à pressão legítima dos movimentos. Então, toda forma de aqui temos algumas recomendações para quem tiver mais interesse nesse assunto. O primeiro que eu vou dizer é A Cidade Perdida, que é um livro de Vunir Ventura. Ele é da Companhia das Letras, publicado em 1994. E tem como contexto a cidade do Rio de Janeiro e a favela do Vidigalho, onde o ator acompanhou a mobilidade contra a violência que restou no movimento Viva Rio. Logo abaixo temos um filme, O Santo e Jesus, Metalúrgicos. Ele foi feito em 1983, no Brasil mesmo, com direção de Cláudio Hans e Antônio Paulo Ferraz.
É a saga da composição sindical metalúrgica em São Paulo contra os interventores do sindicato quando ocorreu o assassinato de 2 operários no final dos anos de 1970. E ao lado esquerdo temos a página inicial do MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Então tem diversas informações super interessantes e contendo ali. Então como eles participam, como se organizam, notícias sobre esse assunto. Então é muito interessante de você olhar. E aqui embaixo temos algumas bibliografias que utilizamos. O principal foi o livro didático da editora Saraiva, volume único,